E hoje nós vamos falar de personagens marcantes, nós vamos falar de fé, nós vamos falar dos santos joseenses. Sim, na reportagem de hoje você vai ouvir falar da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, vai ouvir falar do Antoninho da Rocha Magno, vai ouvir falar do padre Rodolfo Komerek. Os três têm uma participação importante na nossa história. Os três dedicaram a vida, apesar de também estarem doentes, a cuidar de tuberculosos. Sim, São José era referência para o tratamento da tuberculose e recebia aqui pacientes do Brasil inteiro. E os três, que hoje já estão naquele processo de beatificação, já têm milagres atribuídos, são conhecidos como santos joseenses. E a primeira reportagem, então, da nossa série especial mistura história e fé. Enche a tela. Em São José dos Campos, algumas histórias resistem ao tempo e alguns personagens continuam inspirando milhares de pessoas. Quando eu conheci, eu já sabia, escutava falar, porque eu morei em Caraguatatuba e o hospital de lá também é da congregação. Mas que eu conheci mesmo a história dela foi através do Hospital Antoninho da Rocha Magno, onde eu fui voluntária por 26 anos. Eu e meu esposo nos conhecemos aqui, né, em 2015, e desde então, né, o Antoninho foi sendo um sinal da bondade de Deus na nossa vida. Essa devoção faz parte da história da cidade e relembra religiosos que dedicaram a vida ao cuidado com o próximo, como a Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, que chegou a São José em 1922, aos 21 anos, para tratar a tuberculose. 14 anos depois, fundou a Congregação das Pequenas Missionárias, que hoje atua no Brasil, em Portugal, na Itália e em Moçambique. Ela nasceu em São Paulo, capital. É uma família religiosa, né? Desde o início muito piedosa. Ela se formou em São Paulo e, quando jovem, descobriu que ela estava com a doença do século, né? A tuberculose. A tuberculose não tinha cura naquele tempo, não tinha tratamento, não tinha remédio. Então o médico pediu para que ela viesse para uma cidade de instância climática que fosse propícia. E naquele tempo se falava em São José dos Campos e Campos do Jordão. E aqui ela se estabeleceu numa pensão e ela foi se recuperando aos poucos, mas não havia tratamento, então isso demorava um pouco. Então, ao longo do tempo, ela foi melhorando e começou a perceber a realidade da cidade, porque os tuberculosos eram muitos. Ela foi fazendo esse trabalho, algumas jovens foram se encantando com a missão dela e aí, aos pouquinhos, ela fundou a congregação junto com outras jovens que também eram tuberculosas aqui em São José. E aí ela foi percebendo, conforme ela fundou a congregação, para os tuberculosos, ela foi percebendo a necessidade de dar uma atenção maior para a parte da saúde, para a parte da higienização. As virtudes heróicas da Madre já foram reconhecidas pela Igreja Católica. Hoje ela é considerada venerável e o processo de canonização está em andamento no Vaticano. Como forma de incentivar a causa, a sede da congregação conta com uma exposição das relíquias da religiosa. Uma pessoa que viveu heroicamente, para nós, né, desde o início, já consideramos ela como santa, né? Mas para a igreja, então, tem realmente alguns passos. Então, após ela ser venerável, para ela ser beata, hoje nós temos um possível milagre correndo lá no Vaticano, né, em estudo, para ela poder ser beata. E outro local muito importante aqui da congregação é esse memorial da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, que foi inaugurado agora em 2026, como indica ali na placa. A irmã gentilmente vai nos mostrar um pouquinho de tudo isso. Vamos lá, o que a gente encontra aqui, irmã? Aqui a gente encontra o local onde a Madre Teresa vivia, com muita simplicidade, né? E aqui o quarto onde ela dormia, a gente tem os objetos dela. Tudo intacto. Tudo intacto. Quando ela faleceu, as irmãs fecharam o quarto, não deixaram tirar nada daqui. O
O período sanatorial de São José dos Campos se reflete até os dias atuais. O Hospital Antoninho da Rocha Mármore surgiu para tratar crianças com tuberculose. Hoje atende gestantes e crianças, um legado deixado pelo menino que dá nome ao local e que já é considerado servo de Deus, a primeira etapa do processo de canonização. Antoninho da Rocha Mármore foi uma criança que nasceu em São Paulo, capital, né? E desde cedo começou a apresentar alguns problemas de saúde. Os pais preocupados enviaram ele a pedido médico para algumas cidades, porque naquela época não haviam hospitais, né? Foi mais ou menos, ele nasceu em 1918, né? Bem no meio daquela famosa gripe espanhola. E passou um tempo em Campos do Jordão, porque a tuberculose não havia tratamento de antibióticos como há hoje. Era só clima, repouso e alimentação. O Memorial Antoninho da Rocha Mármore, inaugurado em 2016, reúne diversos itens ligados ao garoto. Muitos desses objetos foram doados por amigos e familiares. A irmã Alessandra gentilmente nos atendeu. Irmã, o que a gente encontra aqui nesse memorial? Aqui está uma mesa que foi utilizada para exumação dos restos mortais do menino, né? No caso, o autor da causa, o Dr. Alfredo Camargo, ele comprou essa mesa e aqui em cima foi colocado 2 panos de linho, né? Para conter os restos mortais, né? E é um ato oficial com a presença de peritos, feito lá no cemitério da Consolação em São Paulo. Foi analisado, aí depois isso foi colocado, né? O pano foi encobriu e foi colocado depois numa urna, né? Numa urna de material, né? Caso. Essas fotos aqui atrás ajudam a contar esse processo de canonização. Contar esse processo, desde a fase da abertura na fase diocesana em São Paulo, né, capital, né, essa exumação da qual eu falei, aqui a gente vê algumas fotos, né, mostrando como foi feito, né, um ato formal, e desde que encerrou a fase diocesana, né, e foi encaminhada então toda a documentação para Roma, onde se encontra sob análise, né? A devoção ao garoto fez a Isabela batizar o filho com o nome de Antônio. Após enfrentar dificuldades na gestação, a mãe pediu a intercessão do menino e a graça chegou. Nós temos 6 filhos. 4 na eternidade, que nós perdemos durante a gestação, e 2 aqui, a Filomena e o Antônio, que nós colocamos, né, por conta do Antoninho, né? Ele foi muito importante para que ele pudesse estar aqui conosco hoje, né, sua vida preservada durante a gestação. É um processo demorado, porque também envolve várias outras coisas, envolve também milagres, coisas sem explicação da ciência, para ele poder também ir avançando. O legado deixado por esses religiosos vai além das instituições que ajudaram a construir. A causa de canonização do padre Rodolfo Komorek também avança na Igreja Católica, que já concedeu a ele o título de venerável. Nascido na Polônia, foi capelão militar durante a Primeira Guerra Mundial. Mas foi em São José dos Campos que viveu os anos mais marcantes da própria história. Mesmo durante o tratamento contra a tuberculose, dedicou a vida ao atendimento de doentes em hospitais, asilos e pensões hospitalares da cidade. Vem para São José dos Campos também por conta da tuberculose, se faz tuberculoso, mas não era de fato brasileiro. Vem da Polônia, de Bielsko-Biała, sua cidade natal, onde ordenou-se sacerdote, mas fez-se religioso, tornou-se salesiano de Dom Bosco. Esse pavilhão abrigou o padre Rodolfo durante os últimos dias de vida dele, período da internação, 1948 a 49. Inicialmente aqui funcionava uma cozinha, mas na segunda internação do religioso, o local foi adaptado
adaptado para um quarto. Rômulo, o que a gente encontra por aqui? No pavilhão Companhia Paulista, esta área reservada como quarto do Padre Rodolfo hoje é, na verdade, um memorial. Pensamos esse espaço de modo para guardar a memória de fato do Padre Rodolfo aos devotos, mas também apresentar a figura Rodolfo Comoric e a sua importância para São José dos Campos. Nesse sentido, o projeto expográfico foi todo pensado de fato que trouxesse o visitante, o munícipe, para dentro da realidade do pavilhão. Por isso, paredes, pinturas, tonalidade, tudo isso foi pensado para retomar ao período em que aqui esteve o Padre Rodolfo. Logo na entrada, nós fizemos questão de mostrar, na verdade, aquilo que a tuberculose fez com o Padre Rodolfo, ou seja, a forma com que ele também foi se consumindo aqui em São José dos Campos. Aqui aconteceram os últimos dias de vida Exatamente. do Padre Rodolfo. Esse quarto, na verdade, guardam as relíquias principais da hora da sua morte e da sua permanência em São José dos Campos. Padre Rodolfo, um homem penitente, mas também muito zeloso, não queria mesmo incomodar os enfermeiros ou os médicos e pede para atar uma corda na beira da sua cama para que ele mesmo pudesse se mover, se locomover entre o cansaço e a anestesia que era necessária. Histórias diferentes, mas unidas pelo mesmo propósito: servir ao próximo. Um legado que continua inspirando as novas gerações de São José dos Campos.